George Whitefield nasceu em 16 de dezembro de 1714, na cidade de Gloucester, Inglaterra, em uma família que possuía uma estalagem. Desde cedo, sua vida foi marcada por contrastes entre humildade e aspirações maiores. Seu pai faleceu quando ele ainda era muito jovem, deixando a mãe, Elizabeth, responsável pela administração da hospedaria familiar, um trabalho duro e instável. A infância de George não foi fácil, mas desde então começaram a surgir sinais de sua personalidade intensa, apaixonada e marcada por uma energia incomum. A educação de Whitefield começou de forma irregular, mas quando teve a oportunidade de ingressar na Grammar School de Gloucester, mostrou-se inclinado às artes dramáticas, ao teatro e à retórica. Essa inclinação para a atuação, que poderia parecer apenas um traço juvenil, seria providencial, pois moldaria sua capacidade oratória e sua habilidade singular de prender multidões com palavras. Whitefield não era um aluno exemplar em disciplinas acadêmicas, mas desde cedo possuía uma mente sensível e um coração inquieto. Seu interesse não era apenas pelo conhecimento, mas pelo impacto que poderia causar ao transmitir uma mensagem. Mais tarde, ele próprio reconheceria que Deus o preparava por caminhos improváveis para ser a voz-trovão do avivamento. Na juventude, Whitefield conseguiu uma vaga na Universidade de Oxford como servitor, uma função que lhe permitia estudar em troca de serviços prestados a alunos mais ricos. Essa posição era humilhante aos olhos de muitos, pois exigia que ele servisse literalmente à mesa dos colegas mais abastados, carregasse suas malas e atendesse às suas demandas. Contudo, longe de ser um obstáculo, essa condição de servo formou nele um espírito de humildade e disciplina. Foi em Oxford que Whitefield entrou em contato com um grupo de jovens estudantes profundamente comprometidos com a vida cristã, liderados por John e Charles Wesley. Esse grupo ficaria conhecido como o Clube Santo ou Metodistas, nome inicialmente usado em tom de zombaria por causa da disciplina rigorosa com que viviam. Eles se dedicavam ao jejum, à oração, ao estudo metódico das Escrituras e ao cuidado com os pobres e enfermos. George encontrou ali um ambiente que moldaria sua espiritualidade de forma profunda. Contudo, diferente dos irmãos Wesley, sua experiência de conversão demoraria a se consolidar. Embora participasse das práticas religiosas com fervor, Whitefield lutava internamente contra uma sensação de vazio e impotência diante de Deus. Ele buscava intensamente a salvação por meio de esforços pessoais, jejuns prolongados e obras de piedade, mas quanto mais tentava, mais sentia a distância entre ele e a graça divina. Foi somente após uma profunda crise espiritual, marcada por jejuns severos que debilitaram sua saúde, que Whitefield encontrou descanso na mensagem da justificação pela fé. Ao ler um livro devocional que enfatizava a necessidade de nascer de novo, ele teve a revelação de que a salvação não era fruto de esforço humano, mas um dom gratuito de Deus. Essa experiência transformadora marcou o início de seu ministério poderoso. Quando Whitefield começou a pregar, primeiro em pequenas reuniões e capelas, rapidamente se tornou evidente que sua voz era algo fora do comum. Sua dicção clara, entonação dramática e emoção contagiante arrebatavam os ouvintes. Conta-se que sua voz podia alcançar milhares de pessoas em campo aberto sem o auxílio de qualquer amplificação, algo que parecia quase sobrenatural. Mas não era apenas a potência de sua voz que atraía, e sim a paixão ardente com que falava sobre Cristo. Ele pregava com lágrimas nos olhos, gestos teatrais e uma convicção que fazia multidões se dobrarem em lágrimas e arrependimento. Esse estilo peculiar que unia fervor espiritual com técnica oratória quase teatral tornaria Whitefield
uma das figuras mais influentes do primeiro grande despertar, tanto na Inglaterra quanto nas colônias americanas. Ainda nos primeiros anos de ministério, Whitefield enfrentou oposição dentro da igreja anglicana, pois seu estilo fervoroso e sua ênfase na experiência pessoal de conversão incomodavam muitos líderes tradicionais. Proibido de pregar em várias igrejas, ele tomou uma decisão que mudaria a história: sair dos templos e pregar ao ar livre. Essa prática, que parecia escandalosa para muitos clérigos da época, foi a porta para alcançar multidões que jamais entrariam em uma igreja. Whitefield entendeu que as almas estavam sedentas não apenas nos bancos eclesiásticos, mas nas ruas, campos e praças. Assim, suas primeiras pregações ao ar livre reuniram mineiros, camponeses e trabalhadores pobres que ouviam, com lágrimas correndo pelo rosto marcado pelo carvão, a mensagem do novo nascimento em Cristo. Sua carreira apenas começava, mas já era evidente que Deus havia levantado um homem cuja voz ressoaria como trovão e incendiaria corações em duas nações. Quando George Whitefield decidiu pregar ao ar livre, ele rompeu não apenas com uma tradição litúrgica, mas com um paradigma que moldava a mentalidade religiosa da Inglaterra. Para muitos ministros, o ato de sair dos templos era visto como indigno, um rebaixamento da mensagem sagrada. No entanto, Whitefield via de outra forma. A mensagem de Cristo não deveria estar limitada às paredes de pedra, mas deveria ecoar nos campos, nas minas, nas ruas e alcançar todos os que tinham ouvidos para ouvir. Essa decisão ousada não surgiu apenas por conveniência, mas da necessidade, pois várias igrejas fecharam suas portas para ele. Whitefield não se deixou intimidar, e ao ver milhares de pessoas sedentas que jamais se aproximariam de um púlpito, compreendeu que era ali, sob o céu aberto, que Deus o chamava a ser uma voz. Uma das primeiras ocasiões em que pregou fora de uma igreja foi diante de mineiros em Kingswood, próximo de Bristol. Eram homens endurecidos, acostumados à labuta pesada e à marginalização social. Quando Whitefield proclamou com paixão as palavras de Cristo sobre o novo nascimento, algo extraordinário aconteceu. Homens calejados, com rostos cobertos de carvão, começaram a chorar, e lágrimas escorriam, deixando trilhas limpas em suas faces manchadas. Aquela cena se tornaria um símbolo do impacto espiritual de suas mensagens. A partir dali, as multidões cresceram de forma vertiginosa. Em alguns lugares, até 20.000 pessoas se reuniam para ouvi-lo. E relatos falam de audiências que chegavam a 30.000 ou mais. Era quase incompreensível que uma só voz pudesse alcançar tanta gente, mas o dom oratório de Whitefield parecia ser um instrumento preparado por Deus para essa missão. Sua voz não era apenas potente, mas carregada de emoção e clareza, de forma que até os mais distantes conseguiam não apenas ouvir, mas sentir a intensidade da mensagem. Whitefield não pregava como um conferencista acadêmico, mas como um homem tomado por uma convicção urgente. Sua mensagem central era clara: todos precisavam nascer de novo. A salvação não vinha de rituais ou de heranças religiosas, mas do arrependimento e da fé em Cristo. Essa ênfase incomodava os que confiavam em sua posição eclesiástica ou em uma religiosidade de costumes, mas tocava profundamente os que se sentiam pecadores necessitados de graça. Whitefield se tornou em pouco tempo uma figura nacional. Onde quer que fosse, multidões se reuniam. Sua fama atravessou fronteiras e logo surgiram convites para que pregasse nas colônias da América do Norte. A primeira viagem ocorreu em 1738 e foi apenas a primeira de muitas. Ao longo de sua vida, Whitefield atravessaria o Atlântico 13 vezes, algo quase impensável para aquela época, quando viagens marítimas eram longas, perigosas e desconfortáveis. Essa disposição mostrava sua paixão incansável pela causa do Evangelho.
Na América, Whitefield encontrou um campo fértil. As colônias estavam em meio a um clima de religiosidade morna, mas também de expectativa por algo mais profundo. Sua pregação incendiou cidades inteiras. Multidões de diferentes denominações e classes sociais se reuniam para ouvi-lo. Em Filadélfia, Benjamin Franklin, que embora não fosse convertido, ficou tão impressionado com sua capacidade de comunicação que fez cálculos para comprovar o alcance de sua voz. Ele concluiu que Whitefield podia ser ouvido claramente por até 30.000 pessoas ao ar livre, algo que Franklin descreveu com admiração. Apesar de não abraçar sua fé, Franklin se tornou um amigo próximo e colaborador em projetos sociais, o que mostra como Whitefield conseguia transitar entre os círculos religiosos e seculares. A amizade entre eles é um retrato da influência abrangente que Whitefield exercia. Enquanto muitos pregadores eram conhecidos apenas dentro das fronteiras eclesiásticas, ele era um nome de relevância pública. Sua oratória era comparada ao trovão, não apenas pela potência, mas pelo impacto súbito e transformador que causava. Ao mesmo tempo em que era aclamado por multidões, também era alvo de fortes críticas e oposição. Muitos líderes religiosos tradicionais o acusavam de emocionalismo, sensacionalismo e até de desordem. Havia quem dissesse que sua pregação levava as pessoas ao fanatismo. Contudo, os frutos eram evidentes. Incontáveis pessoas eram levadas ao arrependimento e uma chama de renovação espiritual varria cidades inteiras. Em seu estilo peculiar, Whitefield não buscava aplausos nem discussões acadêmicas, mas falava com lágrimas e com urgência, como alguém que acreditava que cada sermão poderia ser o último e que cada alma estava diante da eternidade. Essa consciência do peso eterno da mensagem dava a ele um fervor incomum. Seu ministério não se limitava às multidões. Ele também esteve envolvido em obras de caridade, como a fundação do Orfanato Bethesda, na Geórgia, um projeto que consumiu grande parte de seus recursos e esforços. Whitefield acreditava que o Evangelho deveria se expressar não apenas em palavras, mas em atos de compaixão. Embora o orfanato tenha enfrentado dificuldades financeiras ao longo do tempo, foi uma demonstração prática de seu compromisso em servir os mais vulneráveis. Outro aspecto marcante de seu ministério foi a capacidade de atravessar barreiras denominacionais. Whitefield era anglicano, mas pregava em reuniões de metodistas, presbiterianos, batistas e outros grupos. Seu foco não estava em formar uma nova denominação, mas em proclamar o Evangelho de Cristo a todos. Isso causava tensões, especialmente com John Wesley, com quem teve divergências teológicas significativas sobre temas como predestinação. Ainda assim, apesar das diferenças, mantiveram uma relação de respeito e cooperação em muitos momentos, reconhecendo que estavam unidos por uma missão maior. O impacto de Whitefield na América foi tão grande que se tornou uma das figuras centrais do primeiro grande despertar. Um movimento de avivamento que não apenas transformou a vida espiritual das colônias, mas deixou marcas profundas na formação cultural e social da futura nação americana. Sua voz era como um clarim, chamando a uma nova vida, e onde quer que fosse, deixava rastros de transformação. O movimento que ficou conhecido como o primeiro grande despertar não pode ser contado sem a presença central de George Whitefield. Embora outros pregadores também tenham desempenhado papéis fundamentais, como Jonathan Edwards na Nova Inglaterra, foi Whitefield quem deu ao movimento um caráter de alcance continental e uma intensidade sem precedentes. Ele não era apenas um pregador entre outros, mas o catalisador de uma chama que se espalhou rapidamente por vilas, cidades e colônias inteiras. Sua chegada à América era sempre um evento aguardado com expectativa e temor. Em cada porto em que desembarcava, multidões já se reuniam,
como se estivessem prontos para ouvir um mensageiro vindo dos céus. Sua fama precedia seus passos, e a reputação de sua voz trovejante fazia ecoar boatos que excitavam ainda mais a curiosidade popular. Quando subia em um púlpito improvisado em campo aberto, o ambiente mudava. O silêncio expectante de milhares era quebrado apenas pela intensidade de sua voz, que proclamava com clareza e paixão que o homem precisava nascer de novo. Não se tratava de um discurso frio, mas de uma convocação urgente à transformação espiritual. Whitefield acreditava que cada ouvinte estava diante de uma encruzilhada eterna, a salvação ou a perdição. Esse senso de urgência penetrava os corações e despertava consciências adormecidas. Os relatos de suas pregações descrevem cenas impressionantes. Pessoas caíam de joelhos, choravam, clamavam por misericórdia e até mesmo gritavam de desespero diante da convicção de pecado. Para os críticos, isso era sinal de histeria coletiva. Mas para Whitefield era a evidência de que o Espírito Santo estava agindo de forma poderosa. Ele não manipulava emoções, mas pregava com tal intensidade e clareza que a realidade espiritual se tornava palpável. Não era incomum que multidões inteiras fossem tomadas por uma atmosfera de arrependimento. Ao lado dessa ênfase na conversão pessoal, Whitefield também falava sobre a necessidade de uma fé viva que se expressasse em amor e santidade. Sua mensagem era simples, mas carregada de poder. Cristo morreu pelos pecadores e todos eram convidados a crer e nascer de novo. Essa clareza e urgência fizeram dele uma figura que transcendia barreiras denominacionais. Enquanto muitos líderes estavam ocupados defendendo tradições, Whitefield estava ocupado proclamando Cristo. Esse enfoque universalista do Evangelho fez com que ele fosse aceito por diferentes comunidades e, ao mesmo tempo, atacado por líderes eclesiásticos que viam nele uma ameaça à ordem estabelecida. O primeiro grande despertar não foi apenas um fenômeno religioso, mas também social. As colônias americanas, até então marcadas por comunidades dispersas e pela diversidade cultural, começaram a encontrar uma identidade espiritual comum. As reuniões campais de Whitefield reuniam pessoas de diferentes classes sociais, raças e origens. Escravos e senhores, camponeses e comerciantes, homens e mulheres, todos se misturavam diante de sua pregação. Essa mistura era revolucionária em uma sociedade rigidamente hierárquica. O impacto era tão grande que até os jornais seculares da época registravam os eventos. Whitefield se tornou uma das primeiras celebridades internacionais no sentido moderno do termo. Seu nome era conhecido de Londres a Boston, de Glasgow a Filadélfia. Mas, diferentemente de celebridades que buscavam fama para si mesmas, ele usava essa visibilidade para apontar para Cristo. Nunca buscou formar um movimento em torno de sua própria figura, mas sempre exaltava a cruz como centro de sua mensagem. O movimento de avivamento gerou efeitos duradouros na América. Igrejas se encheram, novas denominações surgiram, escolas e instituições foram fundadas. Mas talvez o legado mais profundo tenha sido a democratização da fé. A ideia de que não era preciso depender apenas da estrutura eclesiástica tradicional para experimentar Deus, mas que cada indivíduo podia ter uma experiência pessoal com Cristo. Isso plantou sementes que mais tarde influenciariam até mesmo o espírito de independência que culminaria na Revolução Americana. Jonathan Edwards, contemporâneo de Whitefield, reconheceu nele uma força singular. Embora Edwards fosse um teólogo profundo, com pregações densas e argumentativas, via em Whitefield um complemento poderoso. O pregador inflamado que falava às multidões de forma direta e comovente. Juntos, ainda que diferentes em estilo, representavam as duas faces de um mesmo movimento.
a mente e o coração, a razão e a emoção, a doutrina e a proclamação apaixonada. Ao viajar incansavelmente pelas colônias, Whitefield cruzava territórios vastos em condições difíceis. Estradas lamacentas, tempestades, viagens a cavalo por longas distâncias, nada o impedia. Era comum que pregasse várias vezes ao dia, em diferentes locais, com a mesma intensidade e energia. Sua saúde, naturalmente frágil desde a juventude, era constantemente desafiada, mas sua determinação parecia superar os limites físicos. O próprio Whitefield dizia que preferia se desgastar do que enferrujar. Esse lema traduzia sua vida. Não havia espaço para comodismo. Cada dia era uma oportunidade de anunciar Cristo. Cada fôlego era usado para a glória de Deus. Em uma ocasião, chegou a pregar para cerca de 23 mil pessoas em Boston, número extraordinário para a época. Os testemunhos falam de um impacto espiritual coletivo que transformava não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. O eco de sua voz não se limitava ao momento da pregação, mas repercutia nas casas, nas conversas e até mesmo nas assembleias civis. O avivamento estava moldando a alma de uma nação em formação. Enquanto isso, na Inglaterra, suas visitas também causavam tumulto e despertavam paixão. Ele não abandonou sua terra natal, mas via na América uma extensão natural de seu chamado. Em ambos os lados do Atlântico, era a mesma mensagem, a mesma paixão, o mesmo trovão espiritual. As distâncias geográficas não eram barreiras para alguém que sentia dentro de si o peso da eternidade. Whitefield não media esforços, pois acreditava que seu tempo era curto e sua missão urgente. O primeiro grande despertar, portanto, foi mais do que um movimento momentâneo. Foi uma onda que varreu corações e deixou marcas indeléveis na história cristã. E no centro dessa onda estava George Whitefield, a voz que, como trovão, fez tremer as estruturas religiosas e sociais de sua época. George Whitefield possuía um dom singular, um talento que ia além do natural e que muitos testemunharam como algo quase sobrenatural. Sua capacidade de comunicar verdades espirituais com intensidade, clareza e emoção que arrebatavam multidões inteiras. Sua voz, descrita por contemporâneos como retumbante e melodiosa, era um instrumento moldado para alcançar tanto os ouvidos quanto os corações. Não era apenas a potência que impressionava, mas a forma como conseguia modular tons, dramatizar passagens bíblicas, chorar em meio às palavras ou rir de júbilo quando falava das promessas divinas. Cada gesto, cada pausa e cada lágrima faziam parte de uma oratória viva que transformava um simples sermão em uma experiência inesquecível. Muitos afirmavam que Whitefield pregava como se estivesse no palco de um grande teatro, mas sem artifícios vazios. Sua dramatização era real, nascia da convicção interna de que cada palavra tinha peso eterno. Em um tempo em que a pregação muitas vezes era monótona, fria e acadêmica, ele trazia vida, emoção e fogo. Era como se cada sermão fosse o último de sua vida. E, de fato, ele pregava com a sensação de urgência, clamando às multidões como um homem que gritava para náufragos no mar revolto. Whitefield acreditava que a mensagem do Evangelho não poderia ser proclamada de maneira indiferente, pois tratava do destino eterno das almas. Essa convicção se refletia em sua energia inesgotável. Pregava ao ar livre por horas, às vezes em condições climáticas adversas, e não se deixava abater. Pregava em colinas, em campos, em praças, em escadarias de prédios públicos, em navios ancorados e até em cemitérios, onde certa vez subiu em uma lápide para anunciar a mensagem de Cristo. Para ele, qualquer lugar era apropriado, contanto que houvesse ouvidos para ouvir. Havia ocasiões em que sua emoção era tão intensa que chorava copiosamente diante da multidão.
Suas lágrimas não eram artificiais, mas expressão de uma alma profundamente compadecida. Ele não pregava sobre pecadores em termos teológicos abstratos, mas falava a cada ouvinte como se estivesse diante de uma alma individual, amada por Deus e em perigo iminente de condenação. Era comum que, ao descrever a paixão de Cristo, sua voz embargasse e as multidões chorassem com ele, sentindo como se estivessem aos pés da cruz. Alguns críticos diziam que seu estilo era excessivamente teatral, mas o impacto falava mais alto. Pessoas endurecidas, intelectuais céticos, homens e mulheres simples, todos eram tocados pela intensidade com que Whitefield comunicava a mensagem. Havia algo irresistível em sua paixão, e mesmo aqueles que não se convertiam não podiam negar o poder de suas palavras. Benjamin Franklin, amigo de Whitefield e observador racionalista, testemunhou mais de uma vez a força de sua voz e o magnetismo de sua pregação. Franklin chegou a escrever que, embora não compartilhasse da fé do pregador, nunca havia visto alguém falar com tanta energia e sinceridade. O respeito de Franklin mostra como Whitefield transcendia as barreiras religiosas e alcançava até os que se orgulhavam de não acreditar. A preparação de seus sermões não era marcada por uma erudição complexa, mas pela simplicidade. Ele buscava sempre clareza e objetividade, de modo que até os mais simples pudessem compreender. Sua habilidade não estava em construir argumentos intrincados, mas em falar com o coração ardente, em linguagem acessível e ilustrada por imagens vívidas. Muitas vezes usava parábolas, comparações do cotidiano e metáforas dramáticas que faziam a mensagem se fixar na mente dos ouvintes. O resultado era que, mesmo depois de dias, semanas ou meses, as pessoas ainda lembravam com nitidez de suas palavras. Whitefield acreditava que a pregação deveria ser impregnada de unção e poder espiritual, e por isso nunca confiava apenas em seu talento natural. Passava horas em oração antes dos sermões, pedindo que o Espírito Santo o capacitasse. Reconhecia que sua voz podia impressionar, mas apenas o poder de Deus podia transformar corações. Essa dependência era o segredo por trás do impacto de sua pregação. Ele mesmo dizia que não era digno de tal chamado, mas que Deus havia escolhido usar sua fraqueza para manifestar a glória do Evangelho. Ao longo dos anos, a fama de sua voz cresceu tanto que era chamado de a trombeta de Deus, ou a voz trovão do avivamento. Havia quem viajasse dias apenas para ouvi-lo, e muitos testemunharam que uma única mensagem foi suficiente para mudar o rumo de suas vidas. Era como se cada palavra fosse impregnada de fogo. Whitefield não se contentava com pequenos grupos. Ele ansiava por multidões, não por vaidade, mas porque acreditava que cada multidão representava milhares de almas diante da eternidade. Seu ministério tornou-se um movimento itinerante de proclamação pública. A cada viagem, sua reputação aumentava e mais pessoas se reuniam. Cidades inteiras paravam para ouvi-lo. Em algumas ocasiões, tavernas esvaziavam, oficinas fechavam. Trabalhadores abandonavam temporariamente suas tarefas para ouvir o pregador. A sociedade era literalmente interrompida pelo som de sua voz. Contudo, Whitefield também sabia que sua oratória atraía inimigos. Foi alvo de zombaria em panfletos, caricaturas e ataques verbais. Houve quem tentasse ridicularizar seu estilo, mas nada conseguia deter o avanço da mensagem. Ele mesmo dizia que não se importava com críticas, desde que Cristo fosse pregado. Essa resiliência diante da oposição mostrava que sua motivação não estava em agradar homens, mas em obedecer ao chamado divino. A oratória de Whitefield era um reflexo de sua alma em chamas. Não era apenas técnica, embora tivesse domínio sobre ela. Era paixão, compaixão e convicção fundidas em uma só voz.
Essa fusão extraordinária o transformou em uma das figuras mais poderosas da história cristã. Sua voz ecoava como trovão, mas suas palavras entravam como bálsamo nos corações feridos. Essa dualidade de força e ternura, de autoridade e compaixão, era a marca registrada de seu ministério. Ao olhar para sua trajetória até aqui, fica evidente que não se tratava apenas de um grande orador humano, mas de um instrumento divino levantado em um tempo de necessidade. Sua voz foi usada para despertar consciências adormecidas, para confrontar pecadores e para consolar aflitos. Era a voz de um homem, mas para milhares soava como o próprio chamado de Deus, ecoando em meio às multidões. O ministério de George Whitefield, apesar de grandioso em resultados, jamais esteve livre de conflitos e resistências. Desde os primeiros anos de sua carreira, ele enfrentou críticas duras, vindas tanto de dentro da própria igreja anglicana, quanto de autoridades civis e líderes religiosos que viam em sua mensagem um perigo para a ordem social. O estilo inflamado de Whitefield incomodava aqueles que preferiam uma religião mais formal, distante, restrita a liturgias e sacramentos. Ele, porém, proclamava que nenhuma cerimônia, nenhum batismo infantil, nenhuma tradição poderia substituir a necessidade de nascer de novo. Essa ênfase despertava rejeição porque confrontava diretamente o orgulho religioso da época. Muitos clérigos se sentiram ofendidos e começaram a fechar suas portas para ele, negando-lhe o púlpito das igrejas. Foi justamente esse bloqueio que o impulsionou a pregar ao ar livre, transformando em oportunidade o que parecia ser derrota. Mas a oposição não vinha apenas de líderes. Multidões hostis também se levantavam contra suas pregações. Em alguns lugares, jogavam lama, pedras e até animais mortos contra ele. Houve episódios em que baterias de tambores eram tocadas de propósito para tentar abafar sua voz. E em outros, grupos organizados tentavam tumultuar os encontros. Mas a coragem de Whitefield era impressionante. Nada o calava. Ele continuava pregando mesmo em meio à zombaria, e muitas vezes aqueles que vinham para atrapalhar acabavam sendo impactados pela própria mensagem que tentavam silenciar. Seu ministério era como um fogo que não podia ser apagado. A convicção de que estava fazendo a vontade de Deus o fortalecia diante das adversidades. Whitefield também enfrentou conflitos teológicos. Um dos mais conhecidos foi com John Wesley, antigo companheiro do Clube Santo em Oxford. A amizade de ambos sofreu abalos por causa da doutrina da eleição. Wesley, inclinado ao arminianismo, pregava que a graça podia ser resistida e que a salvação era acessível a todos sem distinção, enquanto Whitefield, mais alinhado ao calvinismo, enfatizava a soberania absoluta de Deus na salvação. Esse desacordo gerou tensões públicas, com panfletos circulando e debates acalorados. Muitos temeram que a divisão arruinasse o movimento metodista em formação. Contudo, apesar das divergências, ambos aprenderam a se respeitar e até colaboraram em alguns momentos. Whitefield demonstrou humildade ao reconhecer a importância dos irmãos Wesley e, em seu testamento, pediu inclusive que John pregasse em seu funeral. Esse gesto revelou que, acima das diferenças doutrinárias, havia entre eles uma consciência de que serviam ao mesmo Senhor. A vida pessoal de Whitefield também não esteve livre de desafios. Casou-se com Elizabeth James, conhecida como Betsy, mas o casamento não foi marcado por grande proximidade afetiva. Whitefield estava tão absorto em sua missão que pouco tempo tinha para a vida conjugal. Muitos biógrafos descrevem sua relação como distante e quase formal, sem grande expressão de afeto. A perda do filho pequeno que tiveram juntos foi um golpe doloroso, mas ele continuou a viajar e pregar incessantemente.
A dedicação ao ministério era tão absoluta que, para ele, a vida pessoal ficava sempre em segundo plano. Sua saúde, já frágil desde a juventude, foi continuamente desgastada pelo ritmo intenso de viagens e pregações. Sofria de crises de asma, fraquezas e fadiga constantes, mas mesmo assim não diminuía seu ritmo. Whitefield acreditava que o tempo era curto e que precisava gastar cada gota de energia no serviço a Deus. Essa disposição fez com que muitos o admirassem como exemplo de coragem e entrega. Seus opositores, porém, usavam suas enfermidades para ridicularizá-lo, como se fossem sinais de fraqueza. Ele, entretanto, transformava até mesmo suas limitações em testemunho, mostrando que a força vinha não de si, mas da graça divina. A oposição civil também foi real. Em algumas cidades, as autoridades tentavam proibir seus ajuntamentos, alegando que causavam desordem pública. Era verdade que multidões enormes podiam causar transtornos, mas a maior preocupação dos líderes civis era a força transformadora de sua mensagem. Trabalhadores que antes se embriagavam em tavernas abandonavam os vícios. Famílias eram restauradas, jovens se voltavam para a fé. Essa mudança social assustava os que lucravam com o pecado. Tavernas perdiam fregueses, arenas de jogos viam suas plateias minguarem e até negócios desonestos sofriam prejuízo porque as pessoas convertidas abandonavam práticas ilícitas. Isso gerava ressentimento contra Whitefield, pois sua pregação afetava diretamente estruturas econômicas ligadas à imoralidade. Ainda assim, nada o detinha. Em sua visão, as críticas e perseguições eram apenas confirmações de que estava cumprindo a missão. Ele dizia que a mensagem da cruz sempre seria escândalo para uns e loucura para outros, mas para os que criam era poder de Deus. Assim, seguia adiante, cada vez mais convicto. Sua coragem era alimentada pela consciência da eternidade. Whitefield não temia a morte, pois se via como peregrino a caminho do lar celestial. Esse senso de propósito fazia com que enfrentasse cada oposição com firmeza. Não buscava popularidade, nem aprovação humana, mas apenas a aprovação de Deus. Essa postura inspirava milhares de crentes e intimidava até mesmo seus inimigos. Mesmo os que o odiavam reconheciam sua determinação inabalável. Com o tempo, sua figura se tornou incontornável. Era amado por uns, odiado por outros, mas nunca ignorado. Sua voz estava no centro de debates, jornais, panfletos e conversas. Ele havia se tornado uma espécie de consciência pública, alguém que desafiava tanto os pecados pessoais quanto as estruturas injustas da sociedade. E ainda que carregasse sobre si o peso das críticas, seguia pregando com o mesmo fervor. George Whitefield não foi apenas um pregador eloquente, mas um guerreiro espiritual que enfrentou gigantes de oposição. Sua coragem em meio às tempestades mostrava que o avivamento não era fruto de circunstâncias favoráveis, mas da ação de Deus em corações dispostos a não recuar. Seu exemplo permanece como testemunho de que a verdadeira fé resiste, persevera e triunfa, mesmo quando o mundo inteiro parece levantar-se contra. George Whitefield se tornou uma das figuras mais viajadas de seu tempo. Não apenas entre pregadores, mas entre qualquer personalidade do século XVIII. Sua disposição em atravessar mares, enfrentar tempestades e suportar longas jornadas por terra demonstrava o quanto estava tomado por uma visão missionária que ia além de fronteiras. Ao todo, realizou 13 travessias do Atlântico, um feito extraordinário para a época, considerando os riscos de naufrágios, doenças e a própria lentidão das embarcações. Cada travessia representava semanas, às vezes meses, de desconforto e perigos. Ainda assim, Whitefield encarava cada viagem como parte de sua missão. Para ele, não havia distância grande demais, nem obstáculo que justificasse deixar de pregar Cristo às nações.
Na Inglaterra, ele percorreu praticamente todas as regiões, pregando tanto em centros urbanos quanto em vilas rurais. Sua capacidade de reunir multidões ao ar livre fazia com que praças e campos se tornassem auditórios improvisados. Muitas vezes, a cidade inteira parecia se mover em direção ao local onde ele pregaria. Mas foi na América do Norte que seu impacto adquiriu dimensões quase míticas. Desde sua primeira viagem, em 1738, sua presença foi vista como algo providencial. As colônias, divididas por diferenças culturais e religiosas, encontraram em Whitefield uma figura unificadora. Ele não representava apenas uma denominação ou uma tradição, mas falava a todos como embaixador do Evangelho. Pregava para presbiterianos, batistas, congregacionalistas, metodistas, anglicanos e até para aqueles que não tinham vínculo algum com igrejas. Sua mensagem era simples e universal. Todos precisavam nascer de novo. Ao longo de suas viagens pelas 13 colônias, percorreu milhares de quilômetros a cavalo, atravessou rios, suportou chuvas, poeira e calor intenso. Muitas vezes pregava 3 vezes ao dia, sem descanso, movido por uma energia que parecia inesgotável. Era comum que, após horas de viagem extenuante, descesse do cavalo apenas para subir em uma plataforma improvisada e falar a uma multidão que já o aguardava com expectativa. Essa rotina incansável o transformou em uma espécie de missionário transatlântico. Ele não pertencia apenas à Inglaterra, nem apenas à América, mas a ambos os mundos. Era como uma ponte viva entre as duas margens, levando a mesma mensagem de avivamento em cada continente. Sua presença ajudou a criar uma identidade espiritual compartilhada entre ingleses e colonos, o que mais tarde teria reflexos até na formação da consciência nacional americana. Whitefield também deixou sua marca na Escócia, onde suas pregações atraíram multidões igualmente impressionantes. O impacto em lugares como Cambuslang foi tão forte que reuniões ao ar livre reuniram até 30.000 pessoas, muitas delas tomadas de profundo quebrantamento espiritual. A Escócia, marcada por tradições rígidas, foi surpreendida pela força renovadora da mensagem de Whitefield, e sua influência permaneceu mesmo após suas visitas. O orfanato Bethesda, na Geórgia, foi outro testemunho de sua visão missionária prática. Fundado em 1740, tornou-se o maior projeto social de sua vida. O nome Bethesda significava Casa de Misericórdia, e o objetivo era cuidar de órfãos e oferecer-lhes não apenas sustento físico, mas também formação cristã. Whitefield investiu recursos pessoais, levantou fundos em suas viagens e mobilizou apoiadores para manter a obra. Embora tenha enfrentado dificuldades financeiras, o orfanato se tornou um símbolo de seu compromisso em traduzir a fé em obras de amor. Suas viagens constantes, porém, também lhe renderam críticas. Muitos diziam que ele se expunha demais, que desgastava sua saúde desnecessariamente ou até que era movido por ambição de fama. No entanto, quem convivia com ele testemunhava sua simplicidade de vida e sua disposição de se gastar inteiramente pela causa de Cristo. Whitefield não acumulava riquezas, pelo contrário. Grande parte do que recebia em ofertas era destinado ao orfanato e a outras obras missionárias. Seus amigos mais próximos se preocupavam com sua saúde. A asma crônica o acompanhava desde jovem, e os esforços incessantes apenas agravavam seu quadro. Ainda assim, ele recusava a ideia de descansar por longos períodos. Repetia sempre que preferia se desgastar do que enferrujar, mostrando que sua vida não seria marcada pela preservação de si, mas pela entrega total. Nas colônias americanas, seu prestígio era tão grande que era considerado a figura pública mais conhecida depois do próprio rei da Inglaterra. Isso se devia não apenas ao poder de sua voz, mas ao alcance de seus escritos, cartas e sermões impressos que circulavam amplamente.
A imprensa da época ajudou a espalhar seu nome, e assim ele se tornou o primeiro grande evangelista midiático, alcançando milhares não apenas pela voz, mas também pela palavra escrita. A mobilidade de Whitefield fez dele um verdadeiro arauto itinerante, lembrando os apóstolos que percorriam cidades e regiões sem fixar residência permanente. Ele entendia que sua missão não era permanecer em um único local, mas levar o fogo do avivamento para o maior número possível de pessoas. Essa itinerância, no entanto, exigia renúncias pessoais profundas. Sua família quase não convivia com ele, e sua vida era marcada por despedidas constantes, mas Whitefield via isso como preço necessário para obedecer ao chamado. Em uma de suas cartas, escreveu que seu lar estava no céu e que na terra era apenas viajante a serviço do Rei dos Reis. Assim, o missionário das duas margens do Atlântico seguiu percorrendo caminhos, deixando atrás de si rastros de lágrimas, conversões e comunidades transformadas. Sua vida era como uma tocha que iluminava cidades inteiras, e cada viagem parecia ampliar ainda mais o círculo de sua influência. George Whitefield encarnava o espírito do Evangelho em movimento, demonstrando que a fé não conhece fronteiras e que o chamado de Deus pode levar um homem a atravessar oceanos, escalar montanhas e enfrentar tempestades, desde que ao final da jornada, almas sejam alcançadas para Cristo. George Whitefield não foi apenas um pregador que encheu campos e praças com sua voz, mas um homem que deixou marcas profundas na cultura e na sociedade de seu tempo. Seu ministério, atravessando fronteiras nacionais e denominacionais, ajudou a moldar não apenas o cenário religioso, mas também o tecido social das comunidades onde pregava. Na Inglaterra, sua presença desafiava a rigidez da igreja estabelecida e trazia frescor espiritual a uma geração que muitas vezes via a religião como mero formalismo. Ao pregar para mineiros, trabalhadores e camponeses, Whitefield deu dignidade a grupos que eram frequentemente ignorados. Sua mensagem não dependia de status social, e o fato de ver multidões de pobres chorando sob a ação do Evangelho mostrava que o reino de Deus não fazia distinção de classes. Essa democratização da fé foi revolucionária, pois abria espaço para que pessoas simples entendessem que tinham acesso direto à graça de Deus, sem necessidade de intermediários humanos. Na Escócia, o impacto de suas campanhas foi tão profundo que algumas comunidades experimentaram verdadeiros reavivamentos locais, onde a vida social foi radicalmente alterada. Taverns esvaziaram, famílias foram restauradas e a moralidade pública foi influenciada por essa onda de conversão e transformação. Mas foi na América do Norte que o impacto cultural de Whitefield se tornou mais evidente e duradouro. O primeiro grande despertar não apenas renovou a vida espiritual das colônias, mas também plantou sementes que influenciariam profundamente a identidade da futura nação americana. Até então, as colônias eram fragmentadas, cada uma com sua própria estrutura e interesses. Porém, quando milhares de pessoas de diferentes regiões se reuniam em torno das mensagens de Whitefield, havia um senso de unidade espiritual que transcendeu fronteiras locais. Pela primeira vez, colonos de diferentes colônias experimentavam uma experiência comum de fé. Isso ajudou a criar uma consciência coletiva que mais tarde seria essencial no movimento pela independência. A mensagem de Whitefield, ao enfatizar que cada indivíduo tinha acesso direto a Deus, também contribuiu para fortalecer ideias de liberdade e igualdade que iriam ressoar na política. O eco espiritual do avivamento encontrou paralelo no eco social de uma sociedade que começava a questionar hierarquias rígidas e privilégios hereditários. Muitos historiadores afirmam que sem o grande despertar,
seria difícil entender o espírito de independência que tomou conta das colônias algumas décadas depois. Além disso, Whitefield foi um dos primeiros a cruzar barreiras raciais de forma prática em sua pregação. Embora vivesse em um tempo em que a escravidão era amplamente aceita, pregava também para negros, tanto livres quanto escravizados. Muitos escravos encontraram no evangelho proclamado por Whitefield uma mensagem de esperança e dignidade, ainda que ele próprio, contraditoriamente, não tivesse uma posição radical contra o sistema escravagista. Sua relação com a escravidão é um ponto doloroso em sua biografia. Ele defendia a manutenção de escravos para o funcionamento do orfanato Bethesda, embora ao mesmo tempo pregasse a eles e afirmasse que tinham a mesma necessidade de salvação que qualquer outra pessoa. Esse paradoxo revela tanto as limitações de seu tempo quanto a complexidade de sua figura. Ainda assim, o fato de muitos afro-americanos terem sido profundamente impactados por suas mensagens mostra que o evangelho pregado por ele tinha força para ultrapassar barreiras sociais impostas. O estilo itinerante de Whitefield também contribuiu para a formação de uma nova mentalidade. Até então, a religião estava muito ligada à ideia de pertencer a uma paróquia local, a um território geográfico sob a responsabilidade de um pastor específico. Whitefield rompeu com esse conceito ao viajar de cidade em cidade, pregando onde quer que fosse convidado, ou até onde não era. Essa mobilidade contribuiu para fortalecer a ideia de que o evangelho não estava preso a estruturas locais, mas era uma mensagem universal que podia ser levada a qualquer lugar. Isso ajudou a preparar o terreno para o surgimento de denominações independentes e para o crescimento do protestantismo livre nas décadas seguintes. Na cultura popular, Whitefield se tornou uma figura de admiração e controvérsia. Era retratado em jornais, citado em panfletos, comentado em reuniões e até imitado por atores que tentavam reproduzir sua voz e seus gestos dramáticos. Ele era, de fato, uma celebridade de seu tempo, mas diferente de muitos, usava essa notoriedade não para benefício próprio, mas para apontar para Cristo. Seus escritos também circularam amplamente, e muitas de suas cartas e sermões foram publicados, garantindo que sua influência se estendesse ainda mais. Outro aspecto cultural importante foi sua ênfase em unir pessoas de diferentes tradições cristãs. Embora tivesse convicções doutrinárias claras, Whitefield buscava enfatizar aquilo que unia em vez daquilo que dividia. Seu lema era proclamar o novo nascimento em Cristo, deixando as disputas secundárias em segundo plano. Essa postura ecumênica prática fez com que ele fosse aceito em contextos variados e ajudou a criar um espírito de cooperação entre igrejas diferentes. Esse legado seria fundamental para o crescimento do evangelicalismo como movimento global, caracterizado mais pela experiência de conversão e pela centralidade da Bíblia do que pela defesa de tradições particulares. Socialmente, os frutos de suas campanhas eram visíveis. Pessoas abandonavam vícios, reconstruíam famílias, buscavam a honestidade em seus negócios e a própria moralidade pública se elevava nos lugares visitados. Ao mesmo tempo, seu ministério despertava críticas ferozes daqueles que viam nisso uma ameaça. Mas mesmo os críticos reconheciam que algo profundo estava acontecendo, pois não era possível negar a transformação de milhares de vidas. Whitefield ajudou a redefinir o papel da religião na vida pública. Ele mostrou que a fé não era apenas uma questão privada, mas tinha implicações sociais, políticas e culturais. Sua voz não apenas chamava indivíduos ao arrependimento, mas também desafiava comunidades inteiras a viverem sob novos valores. O eco de sua influência se estenderia por séculos, e até hoje, estudiosos
o consideram uma das figuras mais determinantes na formação da espiritualidade moderna. Ele não apenas pregou sermões, ele ajudou a moldar uma mentalidade, um modo de viver a fé que impactou gerações futuras. Por trás da imagem pública grandiosa de George Whitefield, havia também a vida pessoal de um homem marcado por fragilidades, contradições e sacrifícios que muitas vezes são esquecidos quando se fala de sua trajetória. Whitefield, embora fosse admirado por multidões, conheceu de perto a solidão e o peso das renúncias exigidas por um ministério itinerante. Sua saúde sempre foi um desafio. Desde a juventude, carregava problemas respiratórios, especialmente crises de asma que, em muitos momentos, o colocavam à beira da exaustão. A intensidade de sua agenda, com viagens constantes e sermões diários, frequentemente agravava seu estado físico. Mesmo assim, ele se recusava a diminuir o ritmo. Para Whitefield, descansar significava desperdiçar oportunidades de alcançar almas para Cristo. Essa obstinação fez com que se tornasse quase uma lenda viva, alguém que parecia desafiar os próprios limites do corpo humano. Muitos testemunharam que ele pregava ofegante, com o peito subindo e descendo em esforço, mas mesmo assim, sua voz continuava firme, como se sustentada por uma força além dele mesmo. No campo familiar, sua vida foi marcada por dificuldades. Casou-se em 1741 com Elizabeth James, conhecida como Betsy, mas o casamento não trouxe a plenitude que muitos esperariam. Whitefield era um homem totalmente absorvido pelo ministério e pelas viagens, e raramente estava presente para sua esposa. O relacionamento deles, segundo registros, era mais prático do que afetuoso. Embora Whitefield respeitasse Betsy e cuidasse de sua segurança, não havia nele o mesmo ardor que demonstrava no púlpito. Isso não significa que não houvesse amor, mas a prioridade absoluta de sua vida era a proclamação do Evangelho e sua família ficava em segundo plano. A perda do único filho do casal foi um golpe devastador. Whitefield registrou em cartas o peso daquela dor, mas também a forma como a entregou a Deus, convencido de que nada deveria desviá-lo de sua missão. Essa capacidade de seguir em frente mesmo em meio ao luto mostra o quanto ele estava disposto a sacrificar até as dimensões mais íntimas de sua vida pelo chamado que carregava. Sua rotina era exaustiva. Muitas vezes pregava 3, 4 ou até 5 vezes em um único dia. As viagens a cavalo, as longas jornadas sob sol, chuva ou neve não lhe davam descanso. Em muitos relatos, amigos próximos pediam para que ele preservasse sua saúde. Mas Whitefield respondia que preferia morrer em atividade do que viver inativo. De fato, sua vida foi o retrato dessa convicção. Não houve pausa significativa em sua carreira ministerial. Seu coração parecia arder constantemente, como se uma chama interna não pudesse ser apagada. Apesar de sua fama, Whitefield vivia de maneira simples, não buscava acumular riquezas e grande parte do que recebia em ofertas era destinado ao orfanato Bethesda ou a outras obras missionárias. Era comum que entregasse quantias significativas de dinheiro para causas de caridade, sem se preocupar com sua própria segurança financeira. Isso lhe trouxe dificuldades e muitas vezes esteve endividado, mas nunca deixou de confiar na providência divina. Para ele, o dinheiro era apenas um meio para o avanço do reino de Deus, nunca um fim. Na vida espiritual pessoal, Whitefield mantinha uma disciplina rigorosa de oração e leitura das Escrituras. Mesmo em meio à correria de suas viagens, buscava momentos de solitude para se renovar diante de Deus. Sabia que sua força não vinha apenas de seu talento natural, mas da presença do Espírito Santo que o capacitava. Era comum que passasse noites em oração, antes de grandes eventos, pedindo que Deus derramasse poder sobre sua mensagem. Essa dependência era o segredo de seu impacto.
Ele mesmo confessava que, sem o Espírito, suas palavras não passariam de vento, mas com o Espírito podiam transformar vidas. Embora fosse respeitado e amado por muitos, Whitefield também conheceu a dor das críticas e difamações. Era alvo constante de panfletos satíricos, caricaturas e acusações de fanatismo. Alguns diziam que ele manipulava emoções, outros o acusavam de buscar fama pessoal. Essas críticas, por mais injustas que fossem, o feriam, mas não o paralisavam. Whitefield aprendeu a entregar sua reputação a Deus, confiando que, no fim, o fruto de seu trabalho falaria mais alto do que as calúnias. Sua humildade era visível quando dizia que desejava ser esquecido, contanto que Cristo fosse lembrado. Essa frase se tornou um de seus legados mais conhecidos. Que meu nome pereça, contanto que Cristo seja glorificado. Em sua vida íntima, Whitefield também enfrentava tentações e lutas comuns a qualquer ser humano. Ele não se via como um herói perfeito, mas como um pecador salvo pela graça, consciente de suas falhas e fraquezas. Essa consciência o mantinha dependente de Deus, sem jamais confiar em sua própria força. Seu senso de indignidade era acompanhado de um senso ainda maior da misericórdia divina. Essa combinação o fazia pregar com compaixão, pois sabia que falava como alguém que também havia sido alcançado pela graça. A entrega sem reservas foi a marca de sua vida. Whitefield sacrificou conforto, saúde, família, descanso e até sua reputação por causa do Evangelho. Era como se sua existência tivesse sido consumida por uma única paixão: anunciar Cristo crucificado. Tudo o mais era secundário. Essa intensidade pode ser vista como imprudência por alguns, mas para ele era a única forma coerente de viver. Afinal, se Cristo havia dado tudo por ele, não seria justo reter nada em retribuição. Sua vida íntima, portanto, não pode ser separada de seu ministério. Ele era um homem que ardia por dentro e por fora, que carregava no corpo as marcas do esforço e na alma as marcas do amor a Deus. Mesmo nos momentos de maior dor, permanecia firme, convicto de que sua existência era um sacrifício vivo oferecido ao Senhor. À medida que os anos avançavam, o corpo de George Whitefield começava a sentir o peso de décadas de viagens, pregações e esforço contínuo. Sua saúde, que sempre fora frágil, se debilitava cada vez mais. A asma lhe causava crises intensas. A voz que havia sacudido multidões começava a apresentar sinais de desgaste e a fadiga o acompanhava constantemente. Contudo, nem a proximidade da velhice, nem o acúmulo de enfermidades o fizeram diminuir o ritmo. Pelo contrário, parecia que quanto mais se aproximava do fim, mais intensamente pregava. Ele dizia que preferia morrer no púlpito do que na cama. E essa frase não foi apenas uma metáfora, mas praticamente uma profecia sobre sua vida. Nos últimos anos, Whitefield continuou viajando incansavelmente entre a Inglaterra, a Escócia e as colônias americanas. Cada viagem era mais difícil que a anterior, mas também mais frutífera, pois multidões ainda se reuniam para ouvi-lo. Mesmo debilitado, sua voz continuava a ecoar com poder. Alguns relatam que já não tinha a mesma força física de outrora, mas que sua pregação carregava uma profundidade ainda maior, como se estivesse pregando diretamente às portas da eternidade. As pessoas notavam a seriedade de suas palavras, pois sabiam que vinham de alguém que vivia cada dia como se fosse o último. Em suas últimas viagens à América, Whitefield foi recebido como um patriarca espiritual. Igrejas inteiras se enchiam para ouvi-lo e, ao ar livre, ainda reunia milhares. Em uma de suas mensagens derradeiras, pregou sobre a necessidade de perseverar até o fim e de não descansar até que Cristo fosse formado em cada coração. Era como se ele estivesse pregando a si mesmo, exortando-se a não parar até que sua missão estivesse cumprida.
Em 29 de setembro de 1770, Whitefield chegou à cidade de Newburyport, em Massachusetts. Já estava visivelmente debilitado, mas o desejo de pregar não o abandonava. Naquela noite, apesar da exaustão, insistiu em falar a uma multidão que havia se reunido em campo aberto. Pregou com sua voz quase esgotada, clamando que os homens deveriam buscar a Cristo sem demora. Muitos que estavam presentes testemunharam que aquela mensagem tinha uma intensidade incomum, como se fosse realmente a última. Depois de pregar, retornou à hospedaria onde estava alojado. Durante a madrugada, seu estado piorou e as crises respiratórias se intensificaram. Ao amanhecer do dia 30 de setembro, George Whitefield partiu para a eternidade, aos 55 anos de idade. Morreu exatamente como desejava, em meio ao trabalho, com a chama acesa até o último fôlego. Sua morte foi sentida em duas nações ao mesmo tempo. Na Inglaterra, os jornais noticiaram com pesar, reconhecendo que uma das vozes mais marcantes de sua geração havia se calado. Na América, as igrejas e comunidades ficaram de luto por aquele que havia sido o maior evangelista do continente. Seu corpo foi sepultado na cripta da Igreja Presbiteriana de Newburyport, e até hoje sua tumba é visitada como um marco histórico e espiritual. O legado de Whitefield, contudo, não foi enterrado com ele. Seus sermões continuaram a circular em forma impressa. Suas cartas eram lidas como tesouros espirituais, e seu exemplo de dedicação inspirava novas gerações de pregadores. O impacto de sua vida não podia ser medido apenas em números, mas na transformação profunda de uma cultura inteira. Estima-se que, ao longo de sua vida, Whitefield tenha pregado mais de 18.000 vezes para milhões de ouvintes. Um feito extraordinário, considerando os limites de comunicação do século XVIII. Suas viagens transatlânticas, sua capacidade de alcançar multidões sem microfone e sua disposição incansável o colocaram entre os maiores evangelistas de todos os tempos. Mas o que o diferenciava não era apenas o alcance, e sim a intensidade com que vivia cada momento de sua missão. Para ele, não havia meia entrega. Ou era tudo, ou não era nada. Nos últimos anos, além do peso das doenças, Whitefield também lidou com críticas mais severas a respeito de sua posição em relação à escravidão. Embora tivesse pregado para escravos e os considerado dignos do Evangelho, ele apoiava a prática como instituição, especialmente por conta da necessidade de manter o orfanato Bethesda. Esse ponto se tornou uma sombra em sua biografia, mostrando que, apesar de sua grandeza espiritual, era também um homem de seu tempo, limitado em algumas convicções. Ainda assim, o impacto positivo de sua mensagem foi muito maior que suas limitações. Sua morte, de certa forma, simbolizou o fim de uma era. Ele foi o pregador do primeiro grande avivamento transatlântico, uma voz que uniu Inglaterra e América em torno de uma experiência espiritual comum. Depois dele, muitos outros se levantariam, mas nenhum com a mesma combinação de voz, paixão e itinerância. Whitefield havia sido um instrumento único, levantado em um momento crucial da história. Em seus últimos dias, dizia com frequência que desejava ser esquecido, contanto que Cristo fosse lembrado. Essa humildade contrastava com a imensa fama que possuía. Milhares sabiam seu nome, mas ele próprio ansiava que sua memória não ofuscasse a glória de Deus. O fato é que, mesmo desejando desaparecer, sua figura se tornou inesquecível. A eternidade confirmou sua convicção. Não importa o quão poderoso tenha sido, Whitefield sempre apontou para alguém maior do que ele. Sua vida inteira foi um eco de João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. George Whitefield, a voz trovão do avivamento, se calou na terra, mas seu som ainda ressoa na história como testemunho de um homem consumido pelo fogo do Evangelho.
A morte de George Whitefield em 1770 não encerrou sua influência, mas abriu espaço para que seu legado se tornasse ainda mais evidente. O impacto de sua vida foi tão abrangente que atravessou gerações e moldou não apenas a história da Igreja, mas também o destino de nações. Quando ele partiu, tinha apenas 55 anos, mas havia realizado em poucas décadas o que muitos não conseguiriam em várias vidas. Sua voz, que havia sido chamada de trovão do avivamento, já não podia ser ouvida fisicamente, mas seu eco continuava vivo nos corações transformados por suas mensagens. O legado de Whitefield pode ser observado em diferentes dimensões. No campo espiritual, ele foi um dos principais catalisadores do primeiro grande despertar, movimento que reacendeu a chama da fé em milhares de pessoas na Inglaterra, na Escócia e principalmente nas colônias americanas. Seu estilo de pregação ao ar livre abriu caminho para que outros evangelistas seguissem o mesmo modelo, mostrando que a mensagem do Evangelho não precisava estar restrita às paredes das igrejas. Ele mostrou que era possível alcançar as massas em campos, praças e ruas, rompendo as barreiras tradicionais da religião formal. O resultado foi uma democratização da fé, onde pessoas simples, sem acesso a estudos ou instituições eclesiásticas, puderam experimentar a presença de Deus de maneira direta. Essa ênfase no novo nascimento e na experiência pessoal de conversão se tornou uma marca do movimento evangélico moderno e até hoje influencia igrejas em todo o mundo. Sua mensagem era clara: não bastava nascer em um lar religioso ou cumprir tradições, era preciso nascer de novo pelo poder do Espírito. Esse chamado radical ao arrependimento e à fé pessoal se espalhou como fogo pelas colônias americanas, unindo diferentes comunidades em uma experiência espiritual comum que transcendeu fronteiras geográficas e culturais. Além do campo espiritual, Whitefield deixou marcas sociais. Sua pregação tocava as estruturas da sociedade, levando à transformação de costumes, à restauração de famílias e ao abandono de vícios. Em lugares onde pregava, tavernas perdiam clientes, práticas desonestas diminuíam, e a vida comunitária era impactada por novos padrões de moralidade. Seu orfanato Bethesda, na Geórgia, foi um exemplo concreto de como a fé podia se traduzir em ação prática. Embora tenha enfrentado dificuldades financeiras e até críticas pela forma como era administrado, o orfanato demonstrava a preocupação de Whitefield com os mais vulneráveis, especialmente crianças sem amparo. Esse compromisso social inspirou muitos de seus contemporâneos e continua sendo lembrado como parte de sua obra. Politicamente, sua influência também foi significativa, ainda que indireta. O primeiro grande despertar, do qual foi protagonista, ajudou a criar nas colônias americanas um senso de identidade coletiva. Pessoas de diferentes origens e denominações, ao serem alcançadas pela mesma mensagem de avivamento, começaram a se reconhecer como parte de uma comunidade espiritual mais ampla. Essa unidade foi uma das sementes que mais tarde germinariam no espírito de independência que resultou na formação dos Estados Unidos. Muitos historiadores veem em Whitefield uma das figuras mais importantes para a criação de uma consciência nacional entre os colonos, pois sua pregação itinerante ligou comunidades distantes em torno de uma experiência comum de fé. Seu relacionamento com figuras como Benjamin Franklin também mostra como sua presença transcendia o ambiente religioso e alcançava o cenário público. Franklin, embora nunca tenha se convertido, reconhecia em Whitefield uma voz poderosa e um caráter íntegro. Essa amizade é um testemunho de como o pregador era respeitado mesmo entre os que não compartilhavam de sua fé. No entanto, o legado de Whitefield não está isento de sombras.
Sua posição em relação à escravidão continua sendo um ponto de debate e crítica. Embora tenha pregado para escravos e reconhecido que todos precisavam igualmente da salvação, ele defendeu a utilização de mão de obra escrava no orfanato Bethesda, o que mostra a contradição entre sua mensagem de liberdade espiritual e sua prática diante da realidade social de sua época. Esse aspecto nos lembra que, por mais grandioso que fosse, Whitefield era humano, limitado e também fruto de seu tempo. Reconhecer essa falha, porém, não diminui o impacto positivo de sua vida, mas nos ajuda a ter uma visão mais completa de sua trajetória. Até mesmo a prática de grandes cruzadas evangelísticas, tão comum no século XX, com nomes como Billy Graham, deve muito ao pioneirismo de Whitefield em pregar a grandes multidões em campo aberto. Sua vida foi a personificação da frase que tantas vezes repetiu: "Prefiro me desgastar do que enferrujar." Ele realmente se gastou até o último fôlego, pregando na véspera de sua morte, e deixou um exemplo de dedicação total que continua a inspirar gerações. Ao olhar para sua história, vemos que não foi sua voz poderosa, sua habilidade teatral ou seu talento natural que garantiram seu lugar entre os grandes heróis da fé, mas sim sua entrega absoluta a Cristo e sua dependência do Espírito Santo. Whitefield nunca buscou glória para si mesmo. Seu desejo era que Cristo fosse lembrado, mesmo que ele fosse esquecido. E, de fato, embora seu nome ainda seja estudado, o que mais permanece é a mensagem que ele proclamava: a necessidade de nascer de novo. Esse é o verdadeiro legado de George Whitefield. Ele foi a voz-trovão que sacudiu multidões, mas mais do que isso, foi um instrumento de Deus para despertar consciências, transformar vidas e reacender a chama da fé em um tempo de frieza espiritual. Hoje, ao lembrarmos de sua história, não o fazemos apenas como quem contempla o passado, mas como quem é desafiado a viver com a mesma intensidade, a mesma urgência e a mesma paixão. Whitefield nos lembra que a vida é curta, que a eternidade é real e que nada pode ser mais importante do que gastar cada fôlego para a glória de Deus.